Olá! Tenho me sentido muito chamada para falar sobre envelhecimento. E é claro, né, como eu falo, que tudo que eu posto aqui de alguma forma me acessa ou acessa as pessoas ao redor. E neste caso, isso me acessa diretamente. Pode ser até que pessoas então mais novas, do tipo até os 40 anos, não tenham interesse pelo título até que eu vou dar aqui para esse vídeo, pode ser que não tenham visto. Mas se você é uma dessas pessoas e está aqui vendo, que bacana. Porque a questão da gente olhar para o envelhecimento não precisa ser só quando a gente já está na velhice. À medida que a gente vai aceitando que desde que nascemos a gente já está envelhecendo, a gente pode de alguma forma ir cuidando desta fase da vida que, se Deus quiser, vai chegar para todos nós, que é a velhice. Então, você jovem, se está vendo esse vídeo, você tem muito mais chances de cuidar disso. Não como algo de medo de envelhecer ou eu tenho que só pensar no futuro quando eu vou estar velho. Não, é justamente estar pensando nas suas ações, nas suas escolhas do presente, né, que realmente vão contribuir para como você vai chegar para a velhice. E eu falei que esse tema ele está me acessando muito, por quê? Porque sim, nós mulheres temos um momento na nossa vida onde é decretado um fim, que é a questão da menopausa. Então, é decretado o fim da nossa fase produtiva, né? Há ali um envelhecimento, é um marco para nós mulheres. O homem vai ter mais tarde a andropausa, mas eu sinto, pelo menos no meu lugar de fala, de que isso para nós mulheres vem, né, com muita força. Então eu estou sim deparando agora com esta fase do envelhecer, né, de entrar para este adulto já bem maduro e que caminha para a velhice. E é importante então entender, o envelhecer ele é um processo que foi acontecendo desde que a gente nasceu, desde que a gente foi ganhando idade, a gente já está envelhecendo. Mas a velhice, ela é uma fase de desenvolvimento da vida. Após o adulto maduro, ele caminha para a velhice. E se Deus quiser, todos nós chegaremos lá. Agora, como é que eu vou chegar lá? Que vida eu vou ter? Então, para ter uma boa velhice, o que eu sinto que eu ando buscando, ouvindo, estudando um pouco nesse tema eu preciso estar atento ao que eu como, isso é fundamental, né? A como eu lido com a minha saúde no geral, né? A como eu cuido da minha questão financeira, né? Preparando para este envelhecer, como eu trato as minhas relações sociais, como eu cultivo as minhas amizades, né? Isso aí só para pensar em algum dos aspectos, porque sim, se a gente foi plantando determinado movimento ao longo da vida, a gente não vai colher outra coisa diferente quando a gente envelhecer. Se eu não cuidei muito bem da minha saúde, é provável que na velhice eu vá ter muito mais dificuldades ou questões de doença para poder lidar. Então, é importante a gente pensar que, sim, na velhice, o que me parece, porque eu não estou ainda neste lugar de fala, eu estou num lugar de escuta das pessoas que eu vejo que estão envelhecendo e que já estão na velhice, me parece que é fundamental a gente ter uma postura aberta para fazer os ajustes necessários para que a gente tenha uma boa velhice. Isso quer dizer que se eu estou com 60, 70, 80 anos e eu quero funcionar do mesmo jeito que eu funcionava até os meus 40, isso já vai ser algo problemático para o envelhecer. Porque não é possível eu ter a mesma memória ou as mesmas habilidades motoras ou a mesma disposição física de quando eu tinha lá. Mas, é claro, se eu não cuidei na questão da disposição física, se eu não cuidei, não fiz uma atividade física ao longo da minha vida inteira, é claro que o meu processo de adoecimento do físico vai ser maior do que aquela pessoa que foi cuidando de uma atividade física regular. Mas, essa pessoa que cuidou regularmente, ela vai ter algum limite?
em comparação, vamos pegar a faixa dos 40, é claro que ela vai ter. Então, a sensação que dá é, por exemplo, eu estou falando muito dos 40, quando a gente está nos 40, a gente sabe que a gente tem metade da vida. Então, é importante a gente pensar em como eu quero viver, né? O que eu quero viver para esta outra metade da vida que me resta. Quando a gente já tem 50, 60, a gente já não está mais na metade da vida, né? E a gente já está caminhando mais para o fim. E aí é importante a gente entender que sim, quais as escolhas que são verdadeiramente importantes e que eu não posso mais perder tempo de fazer ou de cuidar para mim, porque a gente vai caminhando sim para este lugar de uma limitação maior. E a gente pode às vezes ouvir isso como um lado de deprimido, de fechamento, de morte, de fim. Então, o caminhar para um fim, porque sim, todos nós vamos morrer, não necessariamente precisa nos levar a um estado de depressão. Mas isso pode acontecer se eu não vou fazendo esses tais ajustes. Então, vou dar aqui um exemplo. Se você sempre foi uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, muito independente, vai chegar sim uma fase na sua velhice que provavelmente você vai perder parte desta mobilidade conforme aquilo que você foi plantando ao longo da sua vida, e que você vai precisar aprender a estar, né, com a sua certa independência e abrindo um espaço para pedir, para uma certa dependência. Não é que eu preciso ficar limitado, mas o que eu tenho observado? Que quando a pessoa chegou num estado de envelhecimento e não faz esses ajustes de aprender essas novas habilidades, de aprender a vivenciar o que a minha vida hoje pede para mim, qual é a minha realidade neste momento, essa pessoa tem uma tendência maior a deprimir ou a sofrer, ou às vezes a ficar um pouco mal-humorada ou até mesmo ranzinza ou reclamona, porque não quer aceitar aquilo que se manifesta ali na vida, né? Então, eu acho que à medida que a gente está envelhecendo, a gente precisa ter a consciência de estar aqui no presente, vivenciando cada uma das ações. Se você tem desejos, se você tem coisas que você sente que é importante realizar, né? Independente da faixa de idade que você esteja, realize. Porque realmente tem algumas coisas que, sei lá se você queria ter um filho, você está com 70 anos, vai ser mais difícil de você ter um filho. Você pode adotar algum filho. Mas, enfim, a gente acaba se deparando, às vezes, com alguns limites. Porque o envelhecer, ele vai trazer limites, mas que precisam, então, de ajustes. Então, a gente vai precisar quebrar certos ideais e olhar muito claramente para qual é a minha realidade e como eu me alegro ou como eu trago a felicidade para aquilo que me é real, mas não mais naquele sonho de ideal. Então, eu acho que a velhice, ela quebra, ela vai nos deparando com que, peraí, você não é eterno, né? Nós caminhamos para um fim. E qual é o fim? Qual é a vida que eu quero ter, já que caminho para este fim, né? Então, o que eu quero realizar? Qual é a marca que eu sinto que eu quero deixar, né? E quais os ajustes, estou falando muito essa palavrinha, quais os ajustes são necessários para que eu consiga ter esta fase de desenvolvimento, que é a velhice, bem. Então, vou dar um exemplo meu, como eu falei, eu não estou nesse lugar de fala do idoso, da velhice, mas eu caminho mais próximo para isso, né? Que é, antes eu levantava da cama, eu já podia levantar da cama e já sair quase que correndo da cama. Aos 50 anos eu tinha essa possibilidade sem dor alguma. Hoje, aos 53, quando eu levanto da cama, eu estou sentindo a necessidade de me alongar, de fazer um processo bastante de um alongamento, me espreguiçar, e aí eu consigo sair sem dor. Mas se eu levanto da cama e saio, eu saio com dor, eu saio meio mancando o pé, parece que não acordou. Isso está me contando o quê? Que sim, eu preciso fazer ajustes, porque senão eu posso até me machucar, né? Então não tem essa de sair correndo mais. Isso é ruim? Pode ser que sim, mas ao meu ver eu preciso acolher isso e fazer esta mudança agora. Né? Posso até rever se está precisando de mais atividade física, né? Ou se isso é um processo de adaptação. Então, antes
eu conseguia coordenar 5 panelas no fogão e estar ouvindo uma aula e estar interagindo com alguém. Hoje eu já percebo que para eu fazer isso há um desgaste muito maior. E também comecei a me questionar para que usar toda essa potência de botar 5 bocas do fogão para cozinhar algo, estar ouvindo uma aula e estar interagindo. Para que isso? Então eu posso fazer ajustes, né? Mas tem uma coisa, quando eu estou falando isso, me veio assim. Às vezes também a gente tem que estar atento de não fazer desse processo de envelhecer uma rotina muito justa, enquadrada e limitante. Porque o nosso cérebro, a ginástica do cérebro, ele precisa de ser provocado, ele precisa de atitudes diferentes. Então, eu posso deixar de usar 5 bocas do fogão e ouvir na aula, mas quais são as outras habilidades que eu posso trazer para mim? Então, eu posso fazer uma receita diferente, ou eu posso fazer um caminho diferente, ou às vezes eu posso começar a escovar o meu dente com a mão que não me é dominante, fazer algumas coisas que são fora daquele padrão de repetição. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência a buscar o menor movimento, né? A gente, né, como eu dei o exemplo, não vou cozinhar mais com as 5 bocas ali ao mesmo tempo, mas quais são as outras formas que eu posso enriquecer a minha vida dentro do meu aspecto do físico, do emocional e do mental? Né? No sentido de provocações, de receitas diferentes, ou fazer um caminho diferente, ou aprender algum idioma diferente, ou fazer desafios ali de caça-palavras, enfim, que sejam diferentes e que me provoquem, né, de um outro lugar. Porque se a gente para de exercitar, né, esse mesmo envelhecimento que a gente vê nos nossos músculos, que vão começando a ficar mais flácido, o nosso cérebro também vai começar a ficar flácido. Então a gente precisa também fazer esse exercício, essa ginástica para o nosso cérebro. E aí a gente consegue ter um envelhecer que é natural, mas de uma forma menos abrupta. Então, o envelhecer, ele pede uma ação, mas uma ação e um reconhecimento, aliás, de qual é a ação necessária para que eu me mantenha saudável. E o padrão de saudável, ele também precisa ser adaptado, né, de acordo com esta realidade do envelhecimento. Então, sou eu aqui, uma mulher de 53 anos aqui falando, observando algumas necessidades de ajustes, de adaptações, para que eu possa ter um envelhecer, né, mais saudável e mais emocionalmente, eu diria até saudável, já que é sim uma fase de grande mudança e de mudança que nos pede uma plenitude de um outro lugar que a gente não viveu. Como todas as outras fases da vida, quando éramos crianças e nos tornamos adolescentes, do adolescente para a vida adulta, né, um adulto maduro que agora vai vivenciar o envelhecer. Então isso nos pede um olhar, é mais uma mudança. E é assim que eu tenho tentado olhar e pensar hoje este meu futuro aí que se aproxima. E se você já fez essas mudanças, se você, né, já tem dicas que você pode dar aqui para nós que estamos nessa fase do envelhecer, né? Que você viu como saúde e saudável para você, eu vou ficar muito feliz de ler aqui nos comentários as opiniões, as falas de vocês. Eu gostaria mesmo muito de ouvir. Fica aí o meu beijo para vocês e seguimos juntas. Até mais!